pessoal, eu sou Verônica Silva e hoje é dia de Ver na TV. Você deve estar se perguntando o que isso significa. Nós decidimos compartilhar com vocês algumas participações minhas em alguns programas de TV. Espero que vocês gostem, nós fizemos uma seleção bem legal. E aí qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários. Bora lá? Gente no Brasil todo que está aprendendo a pintar com Verônica Silva. E aqui no caso você separou alguns elementos, a mesa, a laranja e o abacate. Isso, esse é um dos elementos que a gente tem em um dos riscos, tá? Nós trabalhamos 4 riscos, mas nós enviamos 7 riscos. Então o que acontece? Vocês vão falar assim, mas eu não sei pintar os outros 3. Bom, nos outros 3 tem elementos que nós já aprendemos nesses 4. Perfeito. Tá? Então não vai ficar nada com dúvida. Então se vocês quiserem montar, de repente, colocar uma mesa, como eu fiz nesse aqui, em um dos riscos, pode fazer. Eu vou explicar agora como, tá? Então é bem fácil pra gente. Bom, primeiro eu vou explicar sobre como eu faço o fundo, que o pessoal sempre tem muita dúvida. Vê, como você faz pra não ficar manchado, pra ficar esse efeito e tal? O que eu faço, gente? Eu misturo uma porção de incolor com uma porção, a mesma porção de aquarela, que também vai no kit. E aí eu deixo, é como se fosse assim, 1 para 1, tá? Uma parte igual de um, uma parte igual do outro. E aí eu deixo aqui no meu godezinho, no meu pratinho, onde vocês preferirem trabalhar. O que a gente vai fazer agora? Eu vou lidar aqui com o amêndoa. Todas as cores que eu estou usando também vão no kit, tá? Excelente. Quer dizer, a tinta aquarela, metade com a tinta incolor, é isso? Exatamente, isso aí. Tá. Ó, o que a gente vai fazer aqui? Toda vez que eu tô perto do risco, se você tiver dificuldade, pode colocar uma fita crepe aqui, que eu já vi que até que Bond tem uma fita crepe. Então pode colocar uma fita crepe aqui para ajudar no trabalho. A gente vai colocar um pouquinho dessa misturinha. Tô usando o pincel número 10, tá? Que também vai no kit, ó, um pincel chato, número 10. E aí a gente vai fazer o seguinte, perto do risco a gente usa o amêndoa, ó. Então eu fui primeiro na misturinha, depois no amêndoa, tá? Os dois juntos no pincel e vou fazer aqui perto do risco, ó. Por que eu faço perto do risco com o pincel chato? Porque se eu fizer com o pincel pituá, eu vou mostrar aqui, tá? Eu sempre gosto de mostrar o errado para mostrar por que a gente faz. Se eu for com pituá, eu não controlo as cerdas, ó. E eu entrei no risco, tá vendo? Entendi. Porque o pituá, como ele tem a cerda mais compridinha, eu não consigo controlar ele. Então, por isso, a gente prefere usar um pincel mais chato perto do risco. Fiz isso, vou de novo na misturinha, na tinta, vou puxar um pouco para fora com movimentos circulares. Por que você usa meio de incolor com meio aquarela? Qual é o objetivo? O objetivo é exatamente esse, ó. Quando eu tô pintando, eu só vou parar de rebolar meu pincel, ó, quando eu acabar a tinta dele. E aí, a finalização dele, ele fica suave. Entendi. Então, essa misturinha deixa com que a tinta deslize mais no tecido. Você pega primeiro na mistura para depois pegar a cor que você quiser. Exato. É isso. Exatamente. A função da misturinha é porque, assim, o tecido, quando você encosta a tinta, o tecido já suga a tinta. Porque é essa a função do tecido, tá? Então, quando você coloca a misturinha, ele deixa você brincar um pouco mais com a tinta por um tempo maior do que você só colocar a tinta. Entendi. Ó, por exemplo, aqui já tá seco, eu acabei de passar, ó. Eu não vou conseguir espalhar. Tá vendo, ó? Tá? Se eu tivesse com uma misturinha no pincel, eu ia conseguir espalhar melhor, ó. Perfeito. Tá? E aí, quando eu me distancio do meu risco, eu posso usar livremente o pituá, ó. E eu só paro de mexer o meu pincel quando a tinta no pincel acabar. Por que eu falo isso? Porque daí ele vai finalizando bem suave, ó. Bem suave. Tá vendo? Excelente. Então ele vai ter a transição entre tinta e tecido, ó, vai fazendo o degradê. Aqui tá forte, ele vai clareando, tá? Depois eu venho com um pouquinho de sépia. Dessa vez eu não vou usar a misturinha, porque eu já tenho bastante misturinha aqui na minha primeira camada. E vou fazer uma leve sombrinha aqui perto, ó. Não preciso usar o pituá agora, porque a área que eu vou pintar é bem menorzinha. E aí eu só mexo, né, o pincel, né, circulo, faço movimentos circulares de um lado e pro outro, ó. Então, a gente faria esse mesmo processo na extensão inteira da nossa parede, digamos assim, tá? Tá. Então, eu faria a mesma coisa na extensão toda, como a gente tá vendo aí no modelo, ó. Ok. Bom, para fazer a mesa, também foi muito simples, a gente só muda o movimento. Então, eu coloquei a misturinha, continuei com o mesmo pincel número 10, e eu fui intercalando. Ora eu pegava o tom mais claro, ó, movimentos na diagonal, e ora eu pegava os tons mais escuros.
Eu quis fazer aquela fórmica, sabe, de mesa antiga? Que tem uma fórmica? Sim. Então eu quis fazer ela, por isso que ela tem várias cores, 2 cores diferentes, ó. Como a gente tem que observar bem, não? Os objetos, Sim, tudo, né? Sim, na técnica de realismo, semi-realismo, a observação, o verbo principal é observar. Observar. Esse é o verbo principal, ó. Então, eu fiz esse movimento, eu não vou alongar tanto essa explicação, porque é o mesmo movimento nele todo. E aí, perto do risco dos elementos, eu peguei tinta na metade do pincel com sépia. E aí, eu fiz uma sombrinha que eu chamo de sombra marcada, ó. É quando eu coloco a sombra e não espalho muito. Então, eu deixo bem marcadinha perto do elemento, ó. Eu uso essa sombra, esse tipo de sombra quando? Então, na verdade, é quando a gente quer fazer Pode perceber que quando você vê um efeito mais realista, é quando a luz e sombra são bem aplicadas. Então, aqui a gente vai imaginar o seguinte, que o meu foco de luz está aqui em cima do lado direito, então eu estou colocando toda a sombra do lado esquerdo do desenho, tá? Então, toda vez que a gente quiser colocar, levantar o desenho, dar aquele efeito 3D, essa é a frase, dar aquele efeito 3D, a gente coloca uma sombra bem marcadinha. Agora, a gente vai fazer essa laranja aqui, tá? Já aprendemos sombra marcada, aprendemos detalhes dos fundos, vamos fazer a laranja. Eu vou dispensar a misturinha, tá? Porque eu uso mais a misturinha em áreas maiores para serem preenchidas. Ou quando a tinta tá um pouquinho mais seca, porque o ar tá seco ou muito quente, tá? Aqui a gente vai usar o número 6. É uma versão daquele pincel, só que menor, olha. E a gente vai fazer o seguinte. Vou pegar aqui um pouquinho do vermelho escarlate com o amarelo, os dois juntos no pincel, ó. Tá? E vou fazer esses meinhos aqui, para ficar um pouco alaranjado. Se eu quiser, eu posso misturar as 2 cores no godê, sem problema, só que eu gosto de fazer assim, porque às vezes fica mais amarelo, às vezes mais vermelho, às vezes laranja. Então, eu gosto dessa falta de padronização, tá? No realismo, eu gosto dessa falta de padronização. Então, aqui de novo, ó, vou pegar o amarelo, o vermelho, na pontinha do pincel apenas. E a gente vai virar a pontinha para essa parte aqui do carocinho, ó, e vai puxar levantando o pincel. Aquele famoso para no ar, né, que eu sempre falo, ó. Então, eu vou levantar o pincel. Aqui, no caso, eu vou fazer do ladinho. Então, eu vou vir aqui e vou fazer um pouco do lado, ó. E vou fazer um pouquinho aqui também. Vou esperar essa parte secar um pouquinho, vou voltar com o nosso pincel número 10 e a gente vai preencher essa parte. Então, eu vou pegar aqui um pouco de vermelho, já vou colocar o amarelo em cima. Como eu falei, eu posso misturar no godê, mas eu gosto de fazer essa mistura aqui para não ter essa padronização. Que foi também o que você falou, eu posso pintar 10 vezes a mesma laranja, ela não vai ficar igual. Impressionante, né? Exatamente. Nossa, nem que a gente tente. Então, a gente coloca aqui um pouco. Nessa área, por ser um pouco maior, se eu quiser, posso usar um pouquinho da misturinha para ajudar, ó. Porque daí eu ajudo a preencher melhor, tá vendo? Arrasta a tinta por um pedaço maior do nosso pano. E desse lado aqui eu vou colocar só o amarelo. Movimentos circulares, eu vou preenchendo. Quero fazer um contorno perfeito? Tinta na metade do pincel, vira a parte com tinta pra fora, ó. E faço o contorno. Feito o contorno, o restante eu venho com movimentos circulares. Vou colocar um pouquinho mais de vermelho aqui com o amarelo. Preenche bem a trama do tecido, tá? Vamos deixar de novo essa parte aqui um pouquinho descansando. A gente vai lavar o pincel e a gente vai voltar com aquele primeiro pincel que nós estávamos lidando, que é o pincel número 4. Vou com o amarelo, agora eu pego na extensão inteira da ponta do pincel, ó, não só na pontinha. E a gente vai preencher no sentido do risco, ó, aqui de amarelo. Sempre começo onde não tem tinta e vou puxando. De novo. Aqui, Claudinha, a gente tá vendo o risco muito bem, porque a gente usou um carbono um pouco mais escuro, que é super fácil de encontrar no mercado. Mas o que não é tão simples de se encontrar é o carbono amarelo que vai no kit. É o que vai. E é perfeito esse pra gente riscar os panos coloridos escuros. Então, é perfeito para riscar, por exemplo, o vermelho. Você pensou em tudo, não? A gente pensou em tudo. O Vitrine é o seguinte, ó, manda esse carbono que esse é o apropriado, elas podem ter dificuldade de encontrar. Exatamente. Ó, aqui a gente vai preenchendo de amarelo. E agora eu vou pegar o branco e a gente vai fazer as finalizações da nossa laranja. Então, com o branco, deixa eu separar um pouquinho as cores aqui, só para não misturar muito.
Com o branco, a gente vai fazer assim, ó. Vou fazer aqui em cima o amarelo, depois eu vou pegar o branco, ó, e vou fazer batidinhas pra fazer esse interior aqui da laranja, ó. Certo? Certo. Fiz a batidinha. Agora aqui, ao redor, eu vou fazer assim, ó. Às vezes eu venho com um pouco de branco. Não preciso lavar o pincel nenhuma vez, tá? Às vezes só com amarelo puro, ó. Posso vir com umas pinceladas de branco. Tenta não alisar demais. O que é alisar demais, Claudinha? As pessoas tendem a deixar, por exemplo, essa borda redondinha. Não precisa. Você pode deixar ela cheia de curvinhas. Porque daí, de novo, você tira a padronização, ao invés de ficar toda redondinha, e aí você deixa mais próximo ao real. Perfeito. Preenchi de branco e de amarelo. Às vezes eu peguei um, às vezes eu peguei outro. Se eu quiser, posso fazer uns apertões assim, ó, de branco nele. Tenta não deixar pocinha de tinta, tá? O que é pocinha de tinta? São esses relevinhos de tinta. O ideal é que a gente não deixe esses relevinhos. Bom, fiz essa parte. Agora a gente vem com um pouquinho de vinho, só na pontinha do pincel. E aqui eu vou fazer, ó, batidinhas, que a gente vai começar a dar textura pra casca, ó. Com batidinhas. Então, vai na pontinha do pincel e vai fazendo as batidinhas. Não é pra sumir com as cores que a gente já aplicou, então é bem pouquinho de batidinha. Aqui embaixo eu vou colocar um pouco de sépia. Mas não vou colocar muito, porque a gente já disse que a nossa sombra tá mais do lado esquerdo. Então, aqui não tem aquela sombra marcada que a gente costuma falar. Por que que não tem? Porque a nossa luz tá aqui, ó. Então, esse objeto não tá fazendo sombra nesse. Entendi, tá? querida. Ah, é muito fácil de entender essa questão de sombra? Não. Por isso que eu digo que pra pintar realismo, semi-realismo, o verbo é observar. Observar. Tá? O que a gente vai fazer agora? Iluminação, tá? Então, como a nossa luz tá mais do lado direito do desenho, vou pegar um pouquinho de branco. E ao invés de eu fazer aquela iluminação chapada, o que isso significa? Só passar o pincel, eu vou fazer com batidinhas, porque eu quero seguir a textura que eu dei pra casca, tá? Então, eu vou fazer com batidinhas, ó. Ok? Ok. Aí dá uma textura melhor na casca. Com o filete e ainda com o branco, a gente vai fazer o seguinte. Vai fazer as marcações aqui, ó, do nosso interior da laranja, ó. Pra separar como se fosse separando os gominhos, ó. Não precisa ser muito preciso. O que isso significa? Não é pra ter um traçado muito forte, é pra ser mais levinho mesmo. Às vezes eu parto da casca pra dentro e às vezes daqui do interior pra fora, ó. Com um pouquinho de nada, agora eu vou fazer a misturinha porque eu quero um amarelo mais clarinho. Então, eu vou pegar o branco e vou pegar o amarelo, ó. Vou pegar um pouquinho mais de branco. E aí, eu vou fazer alguns risquinhos assim, só pra dar a entender que é os gominhos da laranja. Só isso. E a nossa laranja tá pronta. Nessa laranja aqui, eu coloquei um pouquinho de vinho aqui no interior dela, tá? Então, se eu quiser colocar no outro, eu posso vir aqui e colocar um pouquinho também, ó. Só pra destacar. Bom, agora eu vou dar a dica do abacate, tá? Pra fazer o abacate, eu usei aqui uma mistura de verde musgo, coloquei um pouquinho de verde pistache, mas qual é a dica que eu dou? Essa aula também tá online, né, do kit. O que a gente faz? A gente vai seguir sempre, ó, o desenho, tá vendo a pincelada, ó? Ela foi seguindo o desenho, então eu peguei o pincel e fui seguindo a curvatura do meu desenho, ó. Certo? Isso é muito importante quando a gente tá fazendo, de novo, realismo ou semi-realismo. Seguir a curva, seguir o traço do desenho, tá? Na pincelada. Bom, aqui, já que a gente falou tanto sobre sombra marcada e luz marcada, eu decidi fazer a sombra que tem aqui embaixo, que é uma sombra bem marcada. O que isso significa? Pra deixar assim com mais cara de que, nossa, tá na mesa, a gente vai levantar esse item, a gente coloca a sombra seguindo o desenho. Então, ó, ela vem um pouquinho mais aqui pro desenho. Tá vendo? Eu faço como se fosse a silhueta do desenho, igual a nossa sombra. Vamos pensar como se fosse a nossa sombra. Vou puxar aqui pra baixo, ó. E aí, agora, eu vou fazer o seguinte. Pra não ficar essa marca, eu vou pegar lavar o pincel e vou espalhar assim, ó. Com o pincel limpinho, eu vou espalhando essa sombra, mas sem alastrar demais.
Então, ela vai começando mais grossinha e ela vai afinando. Aqui, isso pode acontecer às vezes. A cor que eu usei no fundo tá apagando a minha sombra. Vou colocar um pouquinho da cor mais clara aqui embaixo, ó. Eu já falei, eu adoro errar quando eu tô com vocês, porque daí eu posso mostrar como se conserta. Ótimo. Ó. Mais uma vez, eu vou reforçar um pouquinho mais essa sombra. Então, eu venho aqui e vou colocar pertinho e vou puxando. Qual é o segredo desse tipo de sombra? Ela tem que começar bem forte e ela vai terminar mais clarinha. Então, ó, a gente vai pegando o pincel, ele começa aqui no risco e a gente vai puxando, ó, até acabar a tinta. E aí, quando acabar a tinta, ele vai sair bem mais fraquinho. Porque ela ficou perfeita, gente. Vamos bater o olho na peça pronta? Olha que espetáculo. E aí, gostaram dessa participação? Então não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Até o próximo vídeo!